vamos para o nosso estudo. Você sabe que a gente está falando aqui a respeito da armadura de Deus, né? Nós começamos lá algumas semanas atrás, 4 semanas atrás, 5 semanas atrás, falando a respeito das bases, dos fundamentos da batalha espiritual. Então você volta aí nas segundas-feiras para trás para revisar esses estudos. E na semana passada a gente começou efetivamente a falar a respeito da armadura, né? Que está lá no texto de Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. E hoje nós vamos falar a respeito da couraça da justiça. Semana passada nós falamos a respeito do cinto da verdade, o cinturão da verdade, que é aquilo que prende, que sustenta as outras peças. E a verdade nós sabemos que é a palavra de Deus, né? Que é a presença do próprio Jesus nas nossas vidas. E hoje nós vamos falar a respeito da couraça da justiça, protegendo o coração com a justiça. Lá em Efésios 6,14, o texto diz assim, ó: portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade, então a gente já falou da verdade, e vestindo a couraça da justiça. E aí a couraça, gente, é aquela peça da armadura que põe aqui no nosso tronco, protegendo os órgãos vitais. A couraça, ela protege os órgãos vitais, em especial o coração. E aí eu fui lá na Bíblia pesquisar o que significa essa palavra coração, né? Porque nós temos o coração aqui, órgão. Mas eu estou procurando aqui, gente, qual que é a palavra certinha. Porque... tá. Mas a palavra que na maior parte da Bíblia tá lá para coração é a palavra alev. E alev, ela se refere à consciência, ela se refere a discernimento, à mente humana. Então, essa metáfora aqui da armadura, ela traz a couraça para proteger o coração, é justamente para proteger os nossos pensamentos, para proteger a nossa mente, as nossas emoções, que tudo isso parte aqui da nossa mente. Então nós precisamos ser vestidos da couraça da justiça. Eudes, é claro que eu te vi, Eudes, o Eudes está aqui, ó. Eudes, homem de Deus. Então, a justiça, ela significa estar em conformidade com a vontade de Deus. Ser justo é andar de acordo com a vontade de Deus, vivendo uma vida reta e pura diante dele. Começou a ficar bonito o negócio aqui, né? Então, meu irmão, essa parte tão importante da armadura que vai proteger os nossos órgãos vitais, em especial o nosso pensamento, as nossas emoções, as nossas vontades, a gente só vai conseguir vestir essa peça da armadura se a gente viver em santidade. Satanás, ele busca nos acusar e nos condenar. Lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 10, está justamente chamando Satanás de acusador. Mas a justiça de Deus nos protege dessas acusações. Então, Satanás, ele vem fazendo o trabalho dele. Ele é acusador. Então, ele vem falando, olha, Terezinha fez isso, Terezinha fez aquilo, Ronei fez isso, Ronei fez aquilo. Só que se Terezinha e Ronei estão andando debaixo da justiça de Cristo, então a acusação ela é derrubada pelo nosso advogado de defesa. Não sei se a pastora Lídia está aí, mas agora à tarde a gente estava falando num grupo ali a respeito disso. Quem que é o nosso advogado? Nosso advogado, ele é Jesus. Então, se nós estamos justos diante de Jesus, então as acusações de Satanás não têm nenhuma autoridade contra as nossas vidas e elas vão cair por terra. Lá em 2 Samuel, nos capítulos 11 e 12, a gente vai ver a história de Davi, que ele comete aquele pecado, né, de cometer adultério ali junto com Batseba, e ele planeja a morte de Urias. A falta de justiça trouxe consequências terríveis para ele e para o povo de Israel. Davi ele teve que lidar com a culpa, com o peso espiritual, com o confronto público, com a morte do filho recém-nascido, com rebeliões e tragédias familiares, com instabilidade política.
Só que a justiça de Deus não é apenas imputada através de Cristo, mas deve ser vivida em santidade. Então, Davi, ele cometeu aí esses pecados e mesmo assim, ele foi chamado de homem segundo o coração de Deus, porque de fato, ele se arrependeu. Só que ele não deixou de viver as consequências do pecado dele. Então, muitas vezes a gente conhece a graça de Deus e a gente se sustenta nessa palavra a respeito da graça, de que tudo foi perdoado, de que o nosso pecado foi lançado no mar do esquecimento, foi colocada uma pedra ali em cima dele, e isso tudo é verdade. Glória a Deus por isso, porque por mérito ninguém seria salvo. Ninguém seria salvo. Mas as consequências, elas continuam existindo. Então, a graça não nos dá a liberdade para que nós cometamos pecado atrás de pecado. A graça, a liberdade para a qual Cristo nos libertou é para que nós vivamos para Ele, para que nós vivamos em santidade, para que nós busquemos a Ele, para que nós tenhamos o nosso caráter transformado. Então, aquele momento em que você entendeu, Sueli, não, peraí, eu preciso entregar a minha vida para Jesus. Então, levantei a mão, o pastor Valmir chamou lá na frente, fui lá na frente, fiz aquela oração de confissão, ali é um marco espiritual. Naquele momento começa um processo na nossa vida, um processo de santificação, que vai durar até o nosso último dia de vida. E enquanto nós estamos sendo bem-sucedidos nesse processo de santificação, quer dizer que nós estamos vivendo debaixo dessa justiça. Nós estamos sendo justos. Sim, nós podemos voltar a ser injustos. Basta nós permitirmos que o pecado ele entre de forma intencional na nossa vida. Quando nós pecamos, Deus ele nos oferece restauração, mas é necessário arrependimento sincero. E eu acho que eu já falei a respeito disso aqui. O que é arrependimento? Estou andando por uma direção, estou caminhando por uma direção, me arrependi, ou seja, virei 180 graus. Eu vou para outra direção agora, eu não vou fazer mais aquilo que eu estava fazendo, mas o meu proceder, o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer a partir de agora, tem que ser mudado. Quando o rei Davi ele foi confrontado pelo profeta Natã, Davi ele reconheceu o pecado e ele buscou o perdão de Deus. Então, pode ser que até esse momento você esteja vivendo uma situação de pecado recorrente aí, acontecendo sempre na sua vida e que não existiu arrependimento. É aí que entra a graça. É aí que nós vamos para a presença de Deus e nós nos arrependemos. Nós pedimos perdão a Ele e nós mudamos de direção a partir desse momento. 2 Coríntios 5:21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Meu irmão, então, sem Cristo, nem mesmo a nossa santidade era suficiente. E aí agora eu estou observando aqui, você percebeu que todas as peças da armadura, nós estamos só na segunda aqui, né? Mas todas as peças da armadura, elas também apontam para Jesus. Ou seja, nos revestirmos da armadura é permitir que o caráter de Cristo se manifeste em nós. É vestir, literalmente, a armadura de Cristo. Cristo, ele abriu o caminho para que, confiados na justiça que vem por meio dele, vivamos de forma justa e nos livremos de toda acusação. E aí, mais uma vez, eu repito, por mérito, nenhum de nós seria salvo, nenhum de nós seria justificado dos nossos pecados. E essa palavra justo, justiça, ela vem justamente da justificação em Jesus, ok? É por isso que nós somos chamados de justos, nós fomos justificados por Jesus. Então vem a acusação, mas vem a justificativa, que é o sangue de Jesus derramado naquela cruz por cada um de nós e a ressurreição de Cristo que nos faz ressuscitar com Ele. Quando comprometemos a nossa integridade, ou seja, quando a gente permite que o pecado ele seja algo recorrente, algo constante, algo intencional nas nossas vidas, nós abrimos brechas para o inimigo. Aí a gente dá a base legal, né? Acho que uma das melhores
metáforas aí a respeito da nossa vida com Deus ou sem Deus é de um tribunal, né? De justiça. Aí nós abrimos a base legal, nós damos para Satanás a pastinha lá para que ele nos acuse. Não é que Jesus não seja suficiente, ele é suficiente. Mas somos nós que damos legalidade para o trabalho de Satanás. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Só que liberdade não é libertinagem. É liberdade para fazer a obra de Deus. É liberdade para buscar ao Senhor. É liberdade para chegar ao trono da graça de Deus com ousadia, com coragem. É liberdade para clamar Abba, Pai. É para isso a nossa liberdade. Então, eu te pergunto aqui. Existe algum pecado ou hábito que você precisa confessar e abandonar? A palavra de Deus está dizendo que nós devemos confessar os nossos pecados a Deus para que sejamos perdoados, ou seja, para que alcancemos misericórdia. E nós devemos confessar uns aos outros para que a gente alcance a cura, para que a gente tenha ali alguém para nos cobrar, para que a gente possa prestar contas para alguém e para que juntos nós possamos lutar contra isso. Concorda, pastor Alberto? Sueli, Eudes, é isso mesmo? Confirma? Célia, é isso mesmo? Então, se existe pecado escondido na sua vida, meu irmão, urgente, confesse. Confesse a alguém, um homem, uma mulher cheio de Deus, cheio do Espírito Santo do Senhor, alguém revestido pela armadura de Deus. E confesse ao Senhor, para que então nós sejamos perdoados, para que então nós sejamos curados, para que nós sejamos salvos e para que nós vivamos a verdadeira liberdade, né? Não, Marques? Marques, você está me devendo um café, Marques. Eu estou esperando sua mensagem, Marques. Amém? Gente, os estudos eles estão muito rápidos. Tá sendo muito rápido, né? Então vamos terminar o nosso culto louvando? Deixa eu ver aqui. Sabe por quê? Nós temos motivos de alegria, gente. Porque o Senhor, a vontade dele para as nossas vidas é boa, perfeita e agradável. A vontade dele é maravilhosa. Olha aí o que o pastor Alberto falou, ó. Verdade, pecado não confessado é dívida não paga. Perfeito, perfeito. Pecado não confessado é dívida não paga.